Mesmo sem flores, a figueira permanece. Mateus era um homem íntegro, conhecido por sua bondade, serenidade e dedicação sincera a tudo que fazia. Trabalhava como professor em uma escola simples do bairro, onde era lembrado não apenas pelo conteúdo que ensinava, mas pela forma como olhava para cada aluno como se estivesse cuidando de um futuro inteiro. Tinha uma esposa amorosa, uma companheira de fé e de vida, e 2 filhos saudáveis, que eram o seu maior tesouro. Sua vida parecia estável, marcada por pequenas conquistas diárias, orações silenciosas e a fé simples, mas profunda, que o sustentava todos os dias. Todas as manhãs, antes mesmo do cheiro do café tomar conta da casa, ele se ajoelhava diante da mesa de madeira gasta, com a Bíblia aberta, e orava baixinho, quase sussurrando, pedindo a Deus que o guiasse, o fortalecesse e o mantivesse firme em meio aos desafios invisíveis que o dia poderia trazer. Muitos diziam que sua vida era abençoada, que ele tinha tudo que alguém poderia desejar. Mas, assim como na história de Jó, sua fé seria provada de forma dolorosa, longa e profundamente silenciosa. A primeira perda veio de forma inesperada, fria e sem explicações. A escola onde Mateus trabalhava sofreu cortes severos, salas foram fechadas, turmas foram encerradas e ele foi demitido sem sequer uma conversa humana. O emprego que por anos sustentou sua família desapareceu em poucos dias. A notícia correu pela cidade pequena como um vento carregado de desconfiança. E alguns começaram a comentar que talvez ele tivesse feito algo errado, que talvez houvesse um segredo escondido por trás daquela demissão. Mateus sentia o peso da injustiça, o julgamento silencioso, o olhar estranho de antigos conhecidos. Mas em vez de se revoltar, ele continuava a orar em silêncio, agora com lágrimas descendo pelo rosto. Dias depois, uma enchente atingiu sua cidade. A água veio como um rugido, invadiu casas, destruiu móveis, levou lembranças. Sua casa foi tomada pela lama. O lar que antes era símbolo de segurança, acolhimento e paz, agora parecia frágil, rachado, quebrado, vazio. Ele caminhava entre os escombros com os pés descalços, recolhendo fotografias molhadas, cartas antigas, brinquedos dos filhos, móveis reduzidos a pedaços. Em meio ao barulho da água recuando, ele murmurava com voz fraca: "Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo?" Enquanto tentava reconstruir a vida, sua esposa adoeceu gravemente. Começou com cansaços constantes, depois vieram as dores silenciosas, depois as noites sem sono. Os médicos não traziam esperança. Usavam termos técnicos, evitavam olhar nos olhos. Mateus passava noites inteiras sentado em cadeiras frias de hospital, rezando ao lado dela, segurando sua mão fraca entre as suas. O som das máquinas, o cheiro forte de remédios, o brilho artificial das lâmpadas e o silêncio pesado dos corredores tornaram-se parte da sua nova rotina. E os amigos, que antes estavam sempre presentes nas mesas, nas conversas e nos domingos felizes, começaram a se afastar lentamente. Alguns mudavam de calçada, outros diziam palavras duras disfarçadas de conselho. Se Deus estivesse com ele, isso não estaria acontecendo. Mateus sentia o peso da injustiça, o julgamento silencioso, o olhar estranho de antigos conhecidos. Mas em vez de se revoltar, ele continuava a orar em silêncio, agora com lágrimas descendo pelo rosto. Dias depois, sua esposa começou a se recuperar. Primeiro abriu os olhos com mais força. Depois voltou a sorrir de maneira tímida. Depois conseguiu dar pequenos passos. Um novo trabalho surgiu para Mateus. Não era o cargo que ele costumava ter, não era o salário que ele merecia, mas era honesto e suficiente para manter o básico da casa. As pessoas que antes se afastaram voltaram, pedindo perdão, tentando se justificar. Mateus percebeu algo importante. Ele não havia recuperado tudo como antes, mas havia ganho algo maior. Uma fé que não dependia de conforto, de dinheiro ou de aplausos. Uma fé que havia sido provada pelo fogo e ainda assim permanecia viva. Mas a jornada de Mateus ainda não havia terminado. Com o passar do tempo, novas provações surgiram. Seu filho mais velho, ao entrar na juventude, começou a se afastar da fé. Mudou de comportamento, mudou de palavras, mudou de amigos. Começou a chegar tarde, parou de orar, parou de conversar
envolveu-se com más companhias. Mateus chorava em silêncio. Apenas ajoelhava-se no quarto escuro e pedia a Deus que o trouxesse de volta. Ele sabia que não podia controlar as escolhas do filho, mas podia continuar sendo exemplo, sendo presença, sendo oração viva. Em cada oração, Mateus repetia com lágrimas descendo pelo rosto: Senhor, guarda meu filho, mesmo que ele não queira ser guardado. As noites se tornaram longas demais. A mesa perdeu o som das risadas, os pratos ficaram frios, o silêncio dominava a casa. Muitas vezes ele sentava sozinho à mesa, lembrando da época em que a família se reunia em alegria, partilhando pão, riso e fé. Mesmo na dor, Mateus decidiu não parar. Ele não desistia de servir. Continuava a ensinar, mesmo sem emprego fixo por muito tempo, dando aulas voluntárias para crianças carentes da comunidade. Crianças que ninguém via, crianças que ninguém ouvia. Crianças que já haviam aprendido a sentir fome, medo e abandono. Muitos não entendiam como ele conseguia sorrir em meio às dificuldades. E ele sempre respondia: a alegria não vem das circunstâncias, vem da confiança em Deus. Aos poucos, sua vida se tornava testemunho vivo. As pessoas vinham até ele pedindo conselhos, pedindo orações, pedindo direção. Queriam entender como alguém que perdeu tantos sonhos, tanta estabilidade, tanta paz, ainda conseguia manter a esperança. E ele sempre dizia: não é sobre mim, nunca foi, é sobre Deus. Eu apenas confiei, mesmo quando a resposta era silêncio. Com o passar do tempo, algo inesperado aconteceu. Seu filho mais velho voltou. Não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. Disse que lembrava das orações do pai, que lembrava das mãos sobre a sua cabeça ainda criança, que lembrava das noites em que o pai chorava em silêncio. Disse que, mesmo distante, nunca conseguiu apagar a fé que havia sido plantada em seu coração. Mateus chorou. Chorou como quem vê um milagre silencioso acontecer diante dos seus olhos. Chorou entendendo que sua perseverança havia dado frutos. A história do Mateus começou a se espalhar pela cidade. Pessoas começaram a citá-lo como exemplo de fé, de paciência, de resistência. Ele se tornou referência de alguém que, mesmo diante das maiores dores, não abandonou sua confiança em Deus. Os anos passaram, Mateus envelheceu, seu corpo enfraqueceu, seus passos ficaram lentos, seu cabelo tornou-se branco como a neve. Mas sua fé, essa se manteve firme, inabalável, serena, profunda. Ele não recuperou todas as riquezas materiais, nunca teve uma casa luxuosa, nunca acumulou bens, mas ganhou algo maior: respeito, testemunho e a certeza de que sua vida havia sido usada para mostrar que Deus permanece, mesmo quando tudo parece desabar. Assim como Jó, Mateus nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Jó perdeu bens, filhos, saúde, amigos. Mateus perdeu trabalho, casa, saúde da esposa, amigos e até a confiança do próprio filho, mas permaneceu. E ao permanecer, foi restaurado, não em dinheiro, mas em paz, em esperança, em sentido. Em suas últimas noites, sentado na varanda simples de sua casa, olhando o céu escuro e as estrelas distantes, ele refletia em voz baixa: a vida é como um campo que enfrenta tempestades. Algumas destroem, outras nos dobram, mas se a raiz estiver firme, a árvore sempre volta a florescer. Ele compreendia finalmente que sua história não era sobre vitórias fáceis nem sobre caminhos suaves, era sobre resistência, sobre permanecer de pé quando tudo ao redor parecia ruir, sobre confiar em Deus, mesmo que o céu parecesse totalmente fechado, sobre orar, mesmo que a resposta era silêncio. A história de Mateus é um relembrativo vivo de que a vida não é feita apenas de vitórias, mas de perdas, esperas e silêncios. O sofrimento não é sinal de abandono, mas oportunidade de crescimento. No âmbito filosófico, aprendemos que o sentido da vida não está nas circunstâncias externas, mas na forma como reagimos e permanecemos diante delas. No âmbito motivacional, vemos que toda queda pode ser o nascimento de uma força que nem sabíamos que existia dentro de nós e que a esperança pode florescer mesmo nos desertos mais secos.
No âmbito religioso, entendemos que Deus não abandona, não esquece e não despreza o coração que permanece fiel, quebrantado e dependente. A mensagem é clara e eterna. Não importa o tamanho da dor, a fé é sempre maior. E quem permanecer firme, como Jó e como Mateus, descobre que a verdadeira vitória não é material, mas espiritual. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o inverno seja longo, mesmo que a dor demore, a raiz permanece. E quem tem raiz nunca é destruído.